Bem-vindo todos, amigos pensantes. Eu sei que hoje em dia pensar não está muito em moda, né? E pensar é um pouco cansativo, né? Requer esforço, né? Aquela coisa toda. As coisas são tão assim já mastigadas para a gente, né? Que pensar não é uma coisa muito prazerosa no mundo de hoje. Mas eu sei que vocês aqui que estão no meu canal são essas pessoas especiais que gostam de pensar de além. Bem, antes de começar o vídeo em si, aqueles que não são inscritos, eu gostaria que se inscrevessem, porque assim vocês vão ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Vamos lá para o vídeo, né? Vocês todos, né, devem já ter ouvido falar sobre aquela história muito conhecida, né, em Gênesis, que é de Adão e Eva, sobre aquela coisa que eles estavam no paraíso, né? Aí nesse paraíso tinha a árvore do conhecimento. Aí Deus aparece para eles e diz assim, ó, vocês podem comer de qualquer fruta aqui do paraíso, mas não podem comer da árvore do conhecimento, porque se vocês comerem dessa árvore do conhecimento, vocês vão morrer. Bem, aí o que aconteceu? Eva foi atentada pela cobra, né, a serpente, e nisso ela comeu e achou bom, gostou. Nisso ela foi e induziu, né? E ofereceu a Adão, e Adão, feito um besta, um gado, caiu na armadilha de Eva e comeu desse fruto proibido, né? Bem, aí nisso eles passaram a ter sede, fome, desejo sexual, fraqueza, raiva, passou a ter esses sentimentos humanos que a gente carrega até hoje, né? Aí o que tem a ver isso assim para o mundo de hoje, né? Bem, a gente vê assim que quando nós não conhecemos o mal, quando a gente não conhece aquilo que não é bom, a gente não replica, a gente não copia. Mas quando você conhece aquilo que não é bom, quando você faz uma vez, você fica preso naquilo. Um exemplo disso, uma pessoa que nunca bebeu na vida, ou alguém que nunca fumou, o que vai acontecer? A tendência é essa pessoa nunca fumar e nunca beber. Mas quando você fuma uma vez, duas, cada vez mais você vai se tornando refém daquilo, preso àquilo, um escravo daquilo, daquela bebida, daquele cigarro, né? Isso serve para tudo, né? Isso também serve para atos sexuais, né? Aquelas pessoas que são compulsivas nessa parte, que não conseguem frear esses instintos, né? Então, se ela faz tem um comportamento sexual mais diferente, né? Vamos colocar assim, ela sempre vai querer mais. Essa pessoa sempre vai querer uma coisa mais diferente, mais distinta, né? Vai querer fugir do comum, do habitual. A gente vê isso muito naquelas pessoas que são muito liberais. Elas têm assim um casal, né? Aí o casal estão ali junto, mas eles são muito liberais porque eles já têm uma influência do mundo de fora, né? Eles vê casais fazendo isso, vê outras situações de pessoas que permitir a se comportar de qualquer jeito. Aí aquela pessoa que faz uma relação sexual apenas mais assim normal, né, como a gente chama de papai e mamãe, quando aquela pessoa faz uma coisa diferente, ela sempre vai querendo mais. Ela vai querer uma coisa diferente, vai querer, um exemplo, o casal, né? Vai querer uma terceira pessoa na relação. Aí essa pessoa depois, pô, a terceira pessoa chega uma hora que perde a graça, né? Aí essa pessoa vai querer uma quarta pessoa na relação. Aí depois ela vai querer outro tipo de coisa, né? Vai querer fazer umas coisas bem diferentes, animalescas, né? Usando até animais, né? Ou algum tipo de objeto. Ou seja, não há um limite, né? Eles vão além. É como fosse o drogado em si, né? O drogado em si, ele começa naquela coisa, quando é mais jovem, né? A bebida. A bebida chega uma hora que ela perde o efeito, né? De trazer um prazer. Aí essa pessoa não tá na bebida, já vai pro cigarrozinho, né? Aquele cigarrozinho.
Aí depois do cigarro, aquele cigarro já não vai fazer tanto efeito, né? Ele já vai para uma coisa mais forte, vai para um pó, ele vai para uma pedra, né? Então você vê, quando você passa a conhecer outro mundo, você vai trazer esse mundo para esse daqui. Então, fazendo uma analogia à árvore do conhecimento, porque que, segundo a Escritura, não poderia comer da árvore do conhecimento. Bem, mas sobre essa árvore do conhecimento eu tenho que dizer uma coisa assim. Tem gente que acha que de fato aconteceu aquilo, que teve realmente Adão e Eva no paraíso. Já uma pequena parte acredita que é apenas uma metáfora, né? É uma coisa, uma metáfora que fala de algo muito maior, que talvez é onde eu me encaixo, né? Eu acredito que ali é uma metáfora que mostra muito mais, diz muito mais do que propriamente dita sendo duas pessoas. Mas é apenas a minha maneira de ver, de enxergar. Bem, mas voltando, quando você experimenta de algo novo, aquela coisa ela passa a se manifestar aqui nessa terra. Ela passa a dominar você e ela passa a mostrar a sua fraqueza. Assim como Adão comeu do fruto e passou a sentir sede, fome, medo, raiva, carência, né, de felicidade, de bem-estar, é assim que acontece quando o ser humano, quando o homem, a mulher, ele experimenta coisas, ele se permite essas coisas novas, né? E como essas coisas novas chegam na gente, né? Ela chega pelo mundo, né? O mundo, ele está 24 horas, o mundo está comendo desse fruto proibido. 24 horas ele está normatizando, né? Tornando o antinatural no natural, aquilo que não é normal no normal. Então, essa coisa do tudo permitir, ou seja, eu posso comer do fruto, são esse comportamento que está trazendo o mal ao mundo, a desordem. Então, a gente não devia experimentar, a gente não devia ver. Tem uma parte na Escritura, né? Aí isso já é atribuído a Jesus Cristo, né? Que vem bem depois de Gênesis, que ele diz: não colocar na frente dos seus olhos coisas mais. Mas é porque quando você coloca essas coisas, é natural do ser humano ficar curioso, querer experimentar. Quantas pessoas não desviou o seu caminho, quantas pessoas entrou num mundo totalmente contra a natureza, contra a vida, por querer experimentar, por colocar na sua frente. Aí a pessoa vê aquilo e aquilo, por que não? Por que eu não posso tentar? Por que eu não posso experimentar, né? Então, como também diz a Escritura, que a vida está na nossa frente e a morte depende do que a gente vai escolher. Ou seja, esse conhecimento está na nossa frente, esse fruto proibido está na nossa frente. Cabe a nós escolher ou não, experimentar ou não. Mas quando você experimenta isso, você imediatamente vai se tornar imediatamente você vai ser expulso do paraíso, ou seja, você vai ser expulso da sua paz, você vai ser expulso do seu equilíbrio, você vai ser expulso do seu controle, né, de si mesmo. Quantas pessoas hoje no mundo que hoje está vivendo aí preso a alguma coisa, com vício em alguma coisa, né, escravo de algum desejo seu, de alguma paixão. Mas essa pessoa, há anos atrás, não tinha isso. Era uma pessoa livre, né? Mas é claro, eu não estou aqui para condenar, porque quando alguém tem é preso em alguma coisa, é muito difícil sair. Porque depois que você experimenta, aquilo já lhe tem. Aquilo já passa a ser seu dono. Vou dar um exemplo assim, que eu tenho um vício, né? Já tentei algumas vezes deixar de fazer, que é café. Aí alguém diz assim, pô, café, que coisa besta. Mas você vê, uma coisa tão simples, mas para mim é tão forte, que alguém de fora diz, é coisa besta, é só não deixar de tomar. Porque eu tomo um exemplo, eu tomo muito café por dia, né? Sei lá, 3 ou 4, né, xícaras de café por dia, 6, sei lá, não sei, muita. Aí eu tento diminuir. Mas eu percebo, se eu quisesse acabar 100% de tomar café, eu acredito que eu não conseguiria.
ou ia ser muito difícil. Como também diminuiu o açúcar, né? Eu não, já tentei várias vezes diminuir o açúcar 100%, mas não consegui. Eu diminuí 70%, 60%, mas para você ver, ainda resta, ainda consumo por dia, sei lá, 30, 40% de açúcar e acredito que eu vou morrer sem conseguir eliminar 100% o açúcar da minha vida. Ou seja, quando você experimenta aquilo, você fica preso, é muito difícil sair. Por isso que a gente não pode condenar pessoas que têm vício em alguma coisa ou que está preso em alguma coisa, porque quando você está dentro daquilo, quando aquilo está dentro de você, fica muito difícil de sair, muito complicado mesmo. Você vê um exemplo que eu dei bobo assim sobre café e açúcar. Imagine de outros tipos de comportamentos que traz muito mais prazer na hora, que traz muito mais satisfação, que tem uma força química muito mais forte. Como é difícil, né, para essas pessoas saírem disso, né? Mas a questão é a seguinte: a gente não podemos experimentar, a gente tem que evitar. Se desse para o homem viver sem assistir televisão, se desse para o homem viver sem se envolver com o mundo, vivesse um pouco mais isolado, né? Numa comunidade onde viver só aquele grupo de pessoas, o mundo realmente seria outro, né, para essas pessoas. Mas eu sei que não é fácil, né? A gente precisa estar em contato, né, de certa maneira, um com o outro, e o mundo está tão, né, uma coisa só. Mas existem comunidades que vivem assim, que vivem mais isoladas, né? São comunidades que tentam guardar isso, o não experimentar, o não ver. Quantas mulheres já acabou com seus relacionamentos por ver uma atriz muito empoderada, muito modernas, que fala assim naturalmente, meu marido não me tratava bem, eu peguei e traí, agora estou com outro, e depois se arrepende, cria uma desordem, os filhos são criados sem os pais. Quantos homens, né, por querer se falar, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou para ali, eu vou para colar, eu faço isso ou aquilo, quando vê, entra num mundo de, sabe, de banalidade, de besteira, né? Ele se torna um, um homem que só vive procurando mulheres para fazer sexo e mais nada. E nisso ele vai se tornando uma pessoa tão sem vida, né? Sem amor, vai se matando aos poucos, né? A gente fica copiando um ou outro, né? Fica copiando pessoas mais conhecidas e vamos experimentando desse fruto proibido, né? E acabando com a nossa própria vida, né? Então, o que a gente tem que fazer era tentar não esfriar, tentar lutar contra tudo isso, né? Primeiro passo de todos é não experimentar. Primeiro passo de tudo é não começar. Se der para você não colocar na frente dos seus olhos, não coloque na frente dos seus olhos, porque aquilo pode ser o seu mal, aquilo pode ser o seu fim, aquilo pode fazer você perder a sua vida, perder a sua alma. E quando você está dentro, a única pessoa que pode lhe tirar é você mesmo. Mas como você vai sair se você está tão fraco, né? Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu.